Amém? Abra sua Bíblia aí, em Romanos 11, 36. Amém? Deixa ela aberta aí. Irmãos, como não é novidade para ninguém, a gente está nesse tempo, nesse desafio, que é dessa reforma, né, que nós estamos fazendo. E eu não sei aqui quantos já fizeram reforma em casa? Quem já fez aqui? Quem já mexeu com isso e tal? A gente sabe o quanto isso toma a nossa mente, a nossa cabeça, traz transtornos, né? E isso, na maioria das vezes, quando as coisas estão correndo bem. Quando você tem um recurso, quando você tem, né, a liberação para fazer. Só que, no nosso caso, além da gente ter todos esses transtornos, a gente ainda tem essas questões burocráticas, né? Como a Jovita falou aqui e tal, de AVCB. Então, tudo isso vão limitando a gente na questão de fazer, né? Então, tem um monte de coisa travada que a gente não pode dar andamento por causa dessas questões burocráticas. E esses dias, eu estava lá na obra, eu estou indo para lá todos os dias, e eu chego lá por volta de umas 9 horas, tem dia que eu saio 11, tem dia que eu saio, sei lá, quando é culto, eu saio 7, 8 horas, vou para casa, tomo um banho, venho para o culto, mas eu tenho ido lá todos os dias, dar uma força pro eletricista e tal. E chegou hoje, antes de meditar um pouco e orar, me veio um peso. E me veio algo, uma tristeza, porque talvez eu tenha me sentido como os apóstolos se sentiram quando as esposas, né, quando as viúvas dos judeus de fala grega, os helenistas chegaram lá e questionaram: olha, as nossas viúvas não estão sendo assistidas. Por que isso, né? E ele falou: olha, a gente precisa levantar diáconos. Nós precisamos levantar aqueles que servem à mesa, porque não é apto, não é digno não é apto não é digno, não tem nada a ver com isso, não é essa palavra. Não é certo que nós venhamos nos preocupar com isso. Então, vamos levantar esses diáconos para que eles se preocupem com isso, enquanto nós vamos nos dedicar à pregação e à oração. E o Henrique sempre fala comigo isso. Ele fala: cara, sua cabeça, sua preocupação tem que ser a palavra, pregação e a oração. Você não tem que se preocupar com outra coisa. E ele tenta, né, por estar nesse lugar também muitos anos pastoreando, sabendo, né, tenta sempre me puxar para esse lugar e fala: vai, fica aqui e tal. Mas é difícil. Nossa cabeça. E hoje eu me senti com um peso. E no momento que eu fui tomar banho, comecei a orar, eu comecei a colocar isso diante do Senhor, e aqui de novo veio. Porque eu falei: cara, eu estou mais preocupado com a obra do que com a presença, né? Minha cabeça veio isso, sabe aquela coisa de... E na hora que eu estava aqui orando e tal, e colocando meu coração diante do Senhor, eu senti algo muito forte de Deus falando assim: não, isso é o paradigma religioso que você carrega e não foi desconstruído. Porque no teu coração eu vejo o teu amor e o teu desejo. O que nós estamos buscando não é simplesmente, irmãos, de alguma forma, fazer algo excelente para mostrar para alguém. Porque tem uma frase que impactou a minha vida que diz o seguinte: excelência honra a Deus e abençoa pessoas. Então, quando nós estamos fazendo as coisas, a gente precisa fazer com excelência. Porque quando a gente faz com excelência, honra a Deus. E as pessoas são abençoadas. Amém? Por conta dessa excelência. E
com base nisso, o Senhor me trouxe memória o que a gente vem pregando. E o que a gente prega e o que a gente tem falado não é fruto de somente um desejo, mas é da onde o nosso coração está apontado, a bússola do nosso coração. Qual é o norte do nosso coração? E semana passada eu preguei de que Deus não precisa da ajuda de ninguém. Quantos estavam aqui? Mas mesmo assim Ele nos chama, amém? E eu queria continuar debaixo dessa realidade com uma pregação hoje, que a gente vai ter como tema, uma casa para Deus, um povo rendido a Ele, amém? Está nesse processo de mudança, e eu acho que não existe nada mais didático do que a gente pegar o gancho de tudo isso que a gente está vivendo para tentar elucidar verdades do Evangelho. Timothy Keller, no livro Igreja Centrada, ele fala muito sobre essa realidade de contextualizar, pegar contextos culturais para trazer clareza sobre o Evangelho e não contextualizar o Evangelho à cultura, amém? Mas trazer elementos culturais que tragam luz sobre a verdade do Evangelho. Por exemplo, quantos aqui já ouviram, Jesus é o pão vivo que desceu do céu? Amém? Isso faz sentido para você? Para nós aqui faz. Mas se nós tivéssemos alguém aqui, por exemplo, que não tivesse dentro da nossa cultura, um indígena, ou qualquer outro povo, que tivesse como base da sua alimentação um outro alimento que não fosse o pão, não faria sentido dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eles vão falar, pão? O que é pão? Você chegar numa tribo indígena e falar, olha, deixa eu falar, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eles vão falar, hã? O que é pão? Eu nunca comi um pão. Mas se a gente falasse, Jesus é a macaxeira que desceu do céu, ele ia fazer sentido. Por quê? Porque a base da alimentação, do café da manhã do índio, é a mandioca, é a macaxeira, é o aipim. Vocês estão comigo ou não? Não muda. Porque, não, você mudou a palavra. Não, eu mudei algo, contextualizei. E o que a gente está fazendo aqui? Trazendo elementos, amém? Do que nós estamos vivendo. E como a gente falou, Deus não precisa, né, da nossa ajuda, mas Ele nos chama a participar. Isso precisa ser a base. Isso precisa ser o nosso entendimento nesses dias, no que a gente está vivendo. Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele poderia, hoje a gente viu aqui, e essa é uma verdade, a gente cantou isso, essa é uma verdade, basta uma palavra tua, e os mortos viverão, basta uma palavra tua, e os cegos verão, basta uma palavra tua, e tudo mudará, se perder. Falou, é impossível que um rico seja salvo, mas todas as coisas são possíveis a Deus. Vocês estão comigo ou não? Existem impossíveis a nós, mas tudo é possível a Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos chamou. Vocês estão comigo? Apesar de não precisar de ser poderoso, Ele nos convida a fazer parte disso. E como eu disse, abre sua Bíblia aí em Romanos 11:36, é o final, né, da verdade que o Henrique leu aqui antes de fazer a oferta. E essa é a verdade que Paulo declara, porque dele, e por meio dele, e para ele são são o quê? Todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre, amém. Então não existe nada que não seja por meio dEle, ou para Ele, amém? Então a gente vê que é dEle, por meio dEle, e volta para Ele, todas as coisas. Ele não precisaria da gente, mas Ele tem nos chamado.
E eu acho que antes da gente falar de espaço físico, a gente precisa entender uma coisa. Atos 17:24 traz uma verdade, dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês estão comigo? Não? Essa é a verdade. De um templo. Ele não cabe numa realidade religiosa. Ele transcende toda a realidade. Vocês estão comigo ou não? Tudo que a gente possa imaginar é pouco, ou talvez longe do que Deus é, desse Deus é. Por que isso? Porque o nosso chamado, nesses dias, irmãos, e para essa igreja, não é edificar paredes. A gente precisa entender isso. Amém? Mas ser o templo vivo de Deus. Um povo que responde ao convite que Deus nos fez, de sermos o quê? Chamado a sermos cooperadores. Amém? Vocês estão comigo aqui ou não? Amém? E o chamado de Deus, Ele nos dá o privilégio de sermos isso, cooperadores. Nós não temos obras, não somos nós que fazemos. Às vezes as pessoas falam, é você que está na frente dessa obra, né? Quem já ouviu isso, né? Alguns dos nossos irmãos de vertente mais pentecostal sempre falam isso, né? Você é o presidente dessa obra, você é o que está na frente dessa obra. Não, quem está na frente da obra é Jesus. Eu sou um cooperador. Amém? A gente vai ver Deus sendo dono de todas as coisas, Jesus que foi dado como autoridade, que é o homem de negócio. O resto, meu irmão, pode ser apóstolo, ungido, querubim, serafim, o resto é chão de fábrica. Só existem três na verdade, que fazem a realidade do todo como igreja funcionar: Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a eles, somente a eles, devemos dar honra. Amém? 1 Coríntios 3:9 diz: nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Vocês estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Então Ele nos chama para andar com Ele, para ser parte daquilo que Ele está edificando. E esse, cara, precisa ser o nosso maior desejo. Nós precisamos ter essa obsessão, que é estar aonde Ele está, fazer o que Ele está fazendo. Porque o próprio Jesus, quando Ele vai falar aos seus discípulos, quando Ele vai falar aos fariseus, Ele diz assim: o Filho por si só nada pode fazer, a não ser aquilo que o Pai está fazendo. Vocês estão comigo? O Filho em si mesmo, Ele estava falando dele, Ele estava falando daquele que é a palavra, aquele que estava no início de tudo, a expressão exata de Deus. E a gente precisa entender essa verdade de que não existe obra, não existe algo que nós estamos fazendo para Deus sem antes estar vendo, sem antes estar ouvindo aquilo que Deus está fazendo. Não é o que você quer fazer, não é o que você acha certo fazer. Deus tem feito algo sobre a terra. Deus não parou. Jesus, no dia em que foi questionado por Maria: onde você está? Ele disse o quê? Eu estou cuidando das coisas do meu. Quando ele foi questionado pelos fariseus: o que você está fazendo? Você está curando no sábado? Ele disse o quê? O meu Pai trabalha até os dias de hoje. Ou seja, Deus está fazendo algo sobre a terra. E nós como igreja precisamos ser esses que queremos participar, não da nossa obra, não do que a gente acha necessário, não do que a gente está vendo na terra e falando: não, acho que isso aqui é uma demanda que precisa ser suprida. Não, Deus está fazendo algo na terra. Amém? E Ele tem nos chamado para esse lugar. Eu não sei o quanto isso te empolga, o quanto isso te toca, mas a mim toca muito, porque é a oportunidade de estar fazendo aquilo que Deus está fazendo na terra. E se Ele te chama, Ele te dá todas as ferramentas. Se Ele te chama, Ele te capacita. Se Ele te chama, é Ele que vai fazer. Amém? E você vai ser o cooperador. Talvez Deus está fazendo, mas talvez o nome que seja conhecido seja o seu, não seja o meu, não seja da igreja.
porque Ele dá essa graça, Ele tem essa bondade, Ele não divide a glória dEle com ninguém. É lógico que o momento que você trazer isso para o seu coração e quiser tomar a glória que é de Deus, com certeza você vai cair por suas próprias mãos. Mas Deus tem nos chamado a esse lugar de sermos participantes daquilo que Ele está fazendo, amém? E o que Ele está edificando, e eu acredito em nós como igreja, um ambiente onde a sua presença se manifesta. Isso precisa ser o nosso foco. Vocês estão comigo aqui? Nós precisamos entender que nós não podemos simplesmente nos reunir aqui, cantar louvores, ouvir uma palavra e voltar para casa. Nós precisamos entender que como templos vivos, nós somos o ambiente onde Deus se manifesta. Nós somos o lugar onde Deus se manifesta. Então nós estamos aqui buscando a contemplação, buscando contemplar na verdade Deus. E a partir desse lugar de contemplação, nós somos invadidos pela verdade de quem Ele é. E aí começa algo movendo dentro de nós, amém? E aí a partir disso, a presença dEle se manifesta. Outra coisa que Deus está edificando, uma comunidade que vive a verdade do Evangelho. Isso eu tenho orado e tenho buscado. Irmãos, eu não lembro qual dos teólogos aí conhecidos disse algo. Disse assim: se você quer uma religião confortável, não é a cristã. Vocês estão comigo? Se você quer uma religião muito confortável, não é o Evangelho, não é a igreja evangélica. Porque aqui a gente tem algo, e eu busco estabelecer algo, que eu acho inadmissível a gente estar no mesmo lugar e a gente não se relacionar, por exemplo. Da gente estar no mesmo ambiente e a gente seguir não conversando. É lógico que a gente vai ter grupos de afinidade. Isso, por mais que a gente tente mudar isso, a gente vai ter grupos de afinidade, vai ter pessoas que vão ter mais facilidade de se relacionar umas com as outras, amém? Mas, o que eu acho inadmissível é uma pessoa ficar chateada com outra e não conversar. A gente precisa entender que isso não é evangelho, isso é qualquer outra coisa. O Evangelho fala de perdão. O Evangelho fala de caminhar a segunda milha. O Evangelho fala de nós estarmos ali sentados, colocando o nosso coração, sem ofensas, para a gente caminhar juntos. Amém ou não? Glória a Deus. E o Evangelho fala disso, fala de perdão. O Evangelho fala desse lugar onde nós não vamos dar espaços à ofensa, mas nós vamos caminhar debaixo de uma verdade. Ou seja, o mundo só vai crer de alguma forma, olhando para nós, que Deus enviou Jesus se nós formos. Amém? Então a unidade precisa estar no nosso meio. E o que Ele tem feito também no nosso meio é um povo que reflete a sua glória. Vocês estão comigo? Paulo falou, Moisés quando desce do templo ele tem que pôr um véu. Duas coisas aconteciam. O povo olhava para Moisés e ficava meio que incomodado com o brilho. Mas Moisés, de um outro lado, tinha medo também que aquela glória fosse embora. Vocês estão comigo ou não? A presença de Deus se manifestava no rosto de Moisés no encontro com Deus. Só que Paulo fala o seguinte, agora, não mais com véu, agora com o rosto descoberto, nós somos aqueles que refletimos a glória de Deus. Nós precisamos ser esses que nos seus relacionamentos não refletem somente o seu passado, a sua vida, os seus sucessos, mas têm refletido a glória de Deus. E a glória de Deus é o Filho, a glória de Deus, a imagem de Deus é Jesus. Vocês estão comigo aqui? As pessoas precisam, dentro desses relacionamentos, ver Jesus em nós. Amém? E nós precisamos entender que esse é o nosso chamado como igreja. Ser uma igreja que reflete a glória de Deus, a imagem do Filho. Amém, irmãos? Terceiro ponto que eu queria falar é sobre a responsabilidade. O Novo Espaço é um lugar de missão, não de conforto. Amém? Acabei de falar um pouco sobre isso. Apesar de nós buscarmos a excelência e querer ter um espaço que seja confortável, o fim não pode ser o conforto. Amém? Existe uma missão de Deus, a Missio Dei. A missão não é nossa, a missão não é da nossa igreja, a missão não é do pastor, a missão é de Deus. Amém?
é a missão de Deus. E 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Esse é o nosso papel, sermos aqueles que estão anunciando, porque a palavra de Deus em Atos 2, quando diz que eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas, às vezes o que a gente imagina ali é que eles começaram a falar línguas estranhas. Se eu começar a pregar aqui, vocês vão entender alguma coisa? Não, amém? Você entendeu, Pedro? Mas, naquele momento da descida do Espírito Santo, a palavra diz que aqueles que foram cheios do Espírito Santo, que tiveram como na sua cabeça línguas como de fogo, eles falaram em outras línguas, e todos os povos que estavam ali, de várias nacionalidades, de várias línguas, ouviram cada um na sua língua materna. Ouviram o quê? As maravilhas de Deus, os feitos de Deus. Então é isso que Deus nos chama, de sermos pessoas que precisamos transicionar da murmuração, do lamento, para aqueles que estão anunciando as maravilhas de Deus. Mas o problema nosso como ser humano é que nós temos memória fraca. As coisas que Deus fez e faz na nossa vida nunca são suficientes. Por quê? Porque nós somos um povo insatisfeito. Nós sempre queremos mais. Nós não somos um povo grato ao Senhor. Por quê? Porque o maior dos milagres Ele já fez na minha vida, que foi me tirar das trevas e me transportar para o reino do Filho amado, que é Jesus. Vocês estão comigo, irmãos? Isso homem nenhum, por melhor que seja, pode alcançar essa verdade, essa realidade. Você por si só, sendo um bom pai, um bom marido, você sendo um pagador de impostos, você sendo algum homem honesto, você não pode alcançar esse lugar, porque esse lugar é somente através de Jesus e do seu sacrifício. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Essa é a verdade de Deus. E por mais que você não realidade, e a gente fica olhando para o agora, porque eu estou precisando disso, porque eu estou passando por essa dificuldade, o Senhor se esqueceu de mim. Não, se Ele te alcançou e Ele te salvou, Ele não se esqueceu de você. A gente tem ouvido aqui, a Jovita pregou esses dias, nós falamos aqui sobre perseverança, sobre que essas provações estão levando a gente para esse lugar de quê? De aprovação no Senhor. Está gerando perseverança, está gerando fé, está gerando um caráter aprovado, amém, irmãos? Mas nós precisamos entender que existe um privilégio de anunciar as grandezas, ao invés de você falar, não, como que está a sua vida? Olha, minha vida, nossa, só Deus, misericórdia. Minha vida vai bem, porque Ele me salvou. A minha vida vai bem. Mas você está desempregado, não importa, eu tenho a presença dEle. Mas você está doente, não importa, eu sei que ainda que eu morra, eu vou viver. Vocês estão comigo? Mas essas verdades não impactam a nossa vida, e é por isso que a gente cai nessa zona de murmuração. Ao invés de nós estarmos a nossa boca para louvar o Senhor, de declarar verdades, nós estamos falando, não, ó céus, ó vida, ó destino, ó azar. As coisas não mudam. Não mudam porque você não é grato. Não muda porque a sua boca é para murmurar. Agradece. Mas eu não tenho. Olha para trás.
Olha para o lado, talvez você vai ver alguém que está numa condição muito pior do que você. E não é se sentir melhor, maior, mas é olhar e falar: Deus, obrigado pela sua bênção. Obrigado porque hoje eu tenho aquilo que é necessário para viver. Pode não ser o que eu desejo, mas é o necessário para viver. Amém, irmãos? Cada um é chamado a contribuir com um coração rendido. Talvez quando você ouve contribuir, já vem o quê? Dinheiro. Mas não é só recursos. Amém? A gente tem visto, irmãos, que às vezes está perto, chegar lá e falar para um irmão: nossa, ficou bonito. Mesmo que não tenha ficado no padrão que nós esperávamos. É validar, é valorizar o trabalho do irmão que estava ali. Vocês estão comigo? Não é o que você faria. Então quando você for lá ver alguma coisa que não está do seu agrado, cala sua boca. Amém? E fala: nossa, que legal. Pensa com você: não está do jeito que eu queria, mas eu não estava aqui fazendo. Muito bom. Amém? Glória a Deus. Cada um é chamado a orar para que o lugar seja cheio da presença. A gente está orando por recursos, amém? A gente está orando para que saia VCB. Mas quem está orando para que aquele lugar seja invadido pela presença de Deus? Isso precisa ser o nosso alvo. Amém? Não adianta ter som, iluminação, pad, Rafinha nos teclados, mas sem presença, sem a glória de Deus, sem a manifestação real de Deus, tocando pessoas. Hoje eu ouvi algo que me fez lembrar de coisas que eu vivi e o desejo que eu tenho para que nós venhamos viver. Já ouvi um testemunho de um senhor que estava participando de uma cruzada e tinha centenas de pessoas nessa cruzada, e o primeiro dia da cruzada foi um fiasco. Ele foi expulsar um demônio e não conseguiu, a mulher deu mó show e tal, caiu no chão e ele não conseguiu expulsar o demônio. E aí ele fica extremamente chateado com isso. E ele vai para casa e ele começa a orar, a jejuar, a clamar ao Senhor. E aí no outro dia ele volta para a cruzada. E aí o demônio se manifesta. E dentro dessa realidade ainda tinha um satanista que liberou palavras de maldição e de morte para a vida dele. E ao invés dele chegar e retribuir aquilo, ele abençoou aquela vida. Ele diz: você está liberando morte sobre mim, mas eu libero vida. Eu profetizo vida sobre você. E no segundo dia, aquela mulher manifestou de novo, começou a gritar de forma assim terrível. Ele foi lá e começou a expulsar o demônio, expulsou o demônio. E quando ele expulsou o demônio, começou de maneira voluntária, pelo trabalhar do Espírito, sem que alguém estivesse ministrando, milagres brotando. Caroços. É isso aí, entendeu? Começou a sumir. Pernas que estavam ali, tipo, mirradas, atrofiadas, começaram a se fortalecer. O Senhor foi fazendo. Isso foi a realidade que nós vivemos. Amém? Eu já presenciei pessoas sendo curadas na sua audição, sem que alguém orasse, simplesmente porque a presença de Deus invadiu aquele lugar. Eu já vi pessoas tendo libertação de cura, de câncer, sem que ninguém pusesse as mãos sobre ela, só porque ela estava no lugar da presença de Deus. E eu oro para isso. Não para que as pessoas olhem para um pastor, para um líder e falem: aquele ali é o irmão da cura. Não. Jesus me curou. Quem orou por você? Ninguém. Jesus me curou. Vocês estão comigo ou não? Eu estava em uma igreja e Jesus me curou. Qual era a igreja? Não lembro. Não sei o nome. Mas eu sei de uma coisa: Jesus estava lá. E a gente precisa orar para que esse lugar seja um lugar cheio da presença. Amém? Servir. Esse é o nosso chamado também. Servir.
Porque o espaço novo é um instrumento e não o fim. Vocês estão comigo ou não? Aquele lugar é o lugar onde a gente vai ter a oportunidade, irmãos, de se fazer útil para outras famílias, para outras vidas, de ser o instrumento em que Deus vai usar para tocar outras vidas, outras famílias, e não somente quando nós estamos aqui. Porque talvez quantos de nós já entramos dentro de um culto com a cabeça cheia de tantos problemas, tantos questionamentos, que o pastor estava pregando, mas sua cabeça estava longe. O que você precisava não era ouvir simplesmente uma mensagem, uma palavra, uma oração de cima do púlpito. Mas quantas pessoas aqui talvez não foram tocadas através de um abraço, de uma palavra que foi liberado de forma individual, porque alguém teve a sensibilidade de sair um pouco da sua zona de conforto e de falar: deixa eu falar com aquele irmão ali que eu nunca vi. Deixa eu liberar uma palavra aqui que o Senhor está colocando no meu coração para aquela pessoa que eu nunca vi. E às vezes é por isso que a gente cansa, é por isso que a gente vai desfalecendo, porque todo o trabalho, todo o foco do trabalho é o trabalho no patamar, não é o trabalho individual, não é o trabalho onde ninguém está reconhecendo, está entendendo? Onde está longe das luzes, do glamour, do microfone, mas existe algo, existe uma importância. Assim como você fica doente, a gente vai ver o nosso sistema, combatendo, imunológico, combatendo essa doença. A gente tem isso dentro da igreja. Você não sabe, você não vê eles lá trabalhando, amém? Mas a gente sabe que tem algo no nosso interior, no nosso corpo, que está trabalhando contra aquela enfermidade. Nós precisamos entender que nós somos um organismo vivo, nós somos um corpo vivo de Jesus, e que quando entra alguém aqui pode ser abraçada e curada, sem que ninguém reconheça, e aí vai trazendo sentido para a sua vida. Por quê? Porque você está fazendo-se participante daquilo que o Senhor está fazendo. Então o nosso chamado também é servir, amém? Porque esse foi o chamado de Jesus. Jesus, como dono de tudo, se fez o que? Servo de todos. Amém? Vocês estão comigo? E nós precisamos entender isso. Amém? E o maior perigo, que é o quarto ponto, é achar que o sucesso depende de nós. Salmo 127:1 diz o seguinte: se o Senhor, diga, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vocês estão comigo ou não? É o Senhor que edifica, não é sobre nós. Não é sobre quantos vão trabalhar na reforma, quem vai doar mais, quem vai liderar o projeto. É sobre Ele. É sobre um povo que ora, que se quebranta, que obedece. É sobre um povo que diz: Senhor, faz do teu jeito. Amém? A gente tem plano, a gente pensa, a gente faz, como que é? Metas, estratégia. Mas a resposta certa, o jeito certo, quem faz é Deus. A gente pode fazer planos, amém? Não está errado, a Bíblia vai falar isso, Salomão fala, o homem faz planos, mas a resposta certa vem aonde? Vem de Deus, amém, irmãos? Em todos os sentidos, nós precisamos entender isso. E o quinto e último ponto é a convocação. Nós precisamos se render ao chamado de Deus. Amém? O espaço físico, ele pode mudar, a gente está mudando. Mas o propósito não. Amém? Algumas pessoas falam: pastor, eu tenho medo de igreja grande. Eu tenho medo de igreja vazia, mesmo sendo pequena. E não é vazia de gente, é vazia de sentido, de propósito. Porque se a gente considerar, você considera 3.000 pessoas uma igreja grande ou uma igreja pequena? Quando o Espírito desce, 3.000 almas se convertem.
A igreja não começa pequena, a igreja começa grande. Vocês estão comigo? E o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque eles não estavam pensando somente na estrutura. Eles estavam pensando no propósito. Eles estavam gastando a vida deles, entregues, rendidos ao plano de Deus, ao propósito de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Se render a essa verdade. O propósito de Deus, ele não muda e ele não vai mudar. Nós podemos sair desse espaço e ir para outro espaço. E pode ser que o Senhor, talvez, pela sua bondade e pela sua própria vontade, faça a gente sair de lá e ir para um espaço maior. Amém? Mas pode ser que Deus faça a gente sair de lá e ir para um espaço menor. Talvez alguns se sintam frustrados. Mas a gente precisa entender, Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Não é do nosso jeito. O propósito dEle é imutável. É eterno. E nós precisamos entender isso. Deus continua buscando um povo que não tenta ajudar Deus, mas que anda com Ele e que responde à sua voz. Amém? Glória a Deus. Eu não sei, irmãos, quantos de nós aqui temos orado. Eu sei que é importante tudo que nós temos pensado em fazer naquele lugar, mas nada disso vai fazer sentido se Ele não estiver. Amém? E nós precisamos separar tempo. E eu queria nesse dia convocar, irmãos, a gente como igreja a ter tempo, a separar tempo. Quantos aqui querem entrar aqui num desafio de separar 1 hora do seu dia? Pastor, não tem 1 hora. Tem. É só você olhar aí o tempo que você fica no Instagram, você vai ver que você tem mais. Você não precisa orar 1 hora direto. Separa 15 minutos de manhã, 15 no meio da tarde ali, né, no final da manhã, 15 no final ali da tarde, 15 à noite. Amém? E separar tempo de orar. Senhor, nós não queremos simplesmente estar em um novo lugar. Nós queremos viver a sua presença de forma real e manifesta. Nós não queremos simplesmente ter aquele lugar cheio de pessoas, mas nós queremos que o Senhor encha aquelas pessoas, que elas possam ser tocadas, inundadas, invadidas pela verdade da sua palavra, do seu amor. Amém, irmãos? De que não somente nós venhamos fazer impactos evangelísticos atraindo pessoas, mas que ao levantar Jesus naquele lugar, muitos possam ser atraídos a Ele. E talvez eu não dê conta de tocar, mas nós somos uma igreja que entendeu a responsabilidade do sacerdócio e do pastoreio, amém? Então todos nós somos sacerdotes, todos nós estamos ministrando ao Senhor a favor de alguém. Então eu queria que você nesse tempo separasse, irmãos, e que isso virasse um hábito na sua vida, que você tivesse dentro do seu dia espaços, períodos de oração, não só por você, mas lembra de um irmão, olha lá no grupo da igreja, no WhatsApp, escolhe lá, Senhor, me direciona, me leva alguém aqui. Hoje eu queria liberar uma palavra, hoje eu queria orar por alguém. Talvez se você é tímido, não tem isso, ora somente, não precisa. Coloca lá, estou orando por você. Talvez isso seja algo que pode mudar a vida daquela pessoa, o dia daquela pessoa. Amém? Ao invés de a gente ficar muitas vezes só abrindo a nossa boca para murmurar, para reclamar. Que minha vida não está do jeito que eu quero. Porque está faltando isso. Porque eu queria viver isso. Porque eu estou assim. Porque essa tosse não sai. Essa aí sou eu. Amém? Mas a gente ser grato,
a gente ser canal de bênção, a gente ser um canal, um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Está me entendendo aqui? Porque a palavra, ela é verdadeira. Quantos creem na palavra de Deus? Ela diz: eu vou abençoar aqueles que vocês estão abençoando. E à medida que a gente abençoa, nós também somos abençoados. Amém? Talvez seja tempo da gente liberar também perdão a um ao outro, mas a gente entender que o Senhor tem nos chamado a ser uma família que revela Jesus na unidade, no corpo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a gente caminhar debaixo dessa realidade. Faça jejuns esporádicos, não só para Deus encher você de glória, mas se humilha, se esvazia. Faz jejum, reconhecendo a sua pequenez. Quando você jejua, irmãos, não é só para mover Deus, para que Deus se impressione. Fala, olha como Ele é espiritual, uau. Mas jejum é um ato de humilhação. É falar, eu não posso, o Senhor pode. Eu vou me abster da comida, porque o Senhor é digno aqui da minha fome, dessa humilhação de não comer. Amém? No meu corpo não é digno de alimento se eu não for alimentado pela sua presença. Eu preciso mais de você. Tem gente que se escandaliza quando fala você, mais do Senhor. Do que de mim mesmo, do que do alimento, do que da comida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem quer entrar nesse desafio aí? Poucas pessoas, graças a Deus. Talvez algumas não entenderam porque estavam pensando em outras coisas. Mas eu vou fazer a pergunta de novo, vou fingir que volta. Quantos querem entrar nesse desafio de orar todos os dias pela presença de Deus? Amém? Pastor, eu não consigo uma hora, ora 15 minutos, ora quando você quiser. Sua oração, suas regras. Seu jejum, suas regras. Mas só faça, por favor. Amém? Você se comprometeu, você levantou a mão. Então vamos separar tempo abençoando, clamando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Põe de pé.